Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil, do canal Professor Bilibil Responde. Canal voltado ao conhecimento. Por isso deixe o seu like, faça sua inscrição, mas principalmente traga suas contribuições, traga seus comentários, traga suas críticas construtivas, porque o nosso objetivo é debater a ciência. E a ciência que nós procuramos o debate é a ciência histórica e a ciência educacional, a pedagogia, a filosofia, que são as ciências humanas onde a gente trabalha, onde a gente tem mais experiência para compartilhar com vocês. Pois bem, existe uma pergunta que ela varia um pouco de intensidade e de diretriz, mas basicamente ela já me foi feita várias vezes no seguinte sentido, Será que realmente foi uma perda quando na ditadura militar no Brasil foram abolidas disciplinas como história, filosofia, sociologia, em alguns casos até geografia, e foram introduzidas disciplinas como educação moral e cívica e organização social e política brasileira, que era conhecida pela sigla OSPB. Bem, eu cheguei a estudar, eu nasci na década de 60, eu cheguei a estudar o tal do OSPB, por questões curriculares eu não tive a disciplina de educação moral e cívica. Mas eu fiz um ensino médio sem estudar história e sem estudar geografia, e sem estudar filosofia e sem estudar sociologia. Então eu me sentia bastante alheio a tudo aquilo, porque a única disciplina que me dava um certo prazer intelectual era quando nas aulas de português se debatia um pouco de literatura, muito pouco. O ensino era mais voltado à gramática, morfologia, sintaxe, e nas aulas de ciência, quando também se podia debater um pouquinho sobre ecologia, mas também muito pouco. Enfim, a pergunta é se foi vantajosa essa troca, ou seja, será que a geração que hoje está aí por volta dos 45 a 60 anos, e que estudou em escola pública e que não teve aula de história, de filosofia, de sociologia, será que essa geração foi melhor formada, foi mais bem preparada para a cidadania, estudando educação moral e cívica e o SPB no lugar das ciências humanas? Bom, quando essa dúvida chega para mim, eu rapidamente eu me entristeço. Por quê? Porque eu sou um profissional das ciências humanas, e sou um profissional das ciências humanas por uma escolha minha. Eu tinha uma carreira dentro da informática e abandonei essa carreira na informática porque senti que havia muito mais afinidade, muito mais aderência para os meus valores, para aquilo que eu pretendo ter como experiência de vida dentro da educação. E precisamente dentro das ciências humanas. Ou seja, aquilo que eu não estudei no ensino médio é aquilo que me dava, e me dá até hoje, satisfação intelectual em estudar, que são as ciências humanas. Então, quando alguém coloca em dúvida se a educação moral e cívica, se o SPB não seria um ganho em relação às ciências humanas, isso já me dá uma profunda tristeza. Por quê? Porque, em hipótese alguma, eu posso imaginar que a supressão do conhecimento histórico, do conhecimento geográfico, do conhecimento filosófico, em favor de uma maquiagem disso tudo sobre um outro nome, mas com um objetivo bem diferente, que é a educação moral e cívica, que é o SPB, isso me parece
totalmente desproposital, né? Porque o que você estudava em educação moral e cívica? O próprio nome já diz, o civismo, que é o respeito às instituições, aos símbolos da pátria e tudo mais, e as questões morais, né, que seria uma parte da filosofia. Contudo, né, a forma como isso era estudado não era uma forma de você compreender o que é uma postura moral, compreender o que é um raciocínio ético. A forma como isso era feito era o seguinte: a sociedade tem as suas regras e é moralmente correto obedecê-las, mesmo que as regras fossem erradas, mesmo que naquele período pessoas inocentes fossem torturadas, mas como era a ordem da sociedade, você ficaria passivo, quieto em relação àquilo. Então, na verdade, aquilo era uma forma de agressão à democracia, né? E o civismo, gente, que é uma atitude nobre, que é uma atitude, vamos dizer assim, recomendável, que você tenha, né, apreço pela pátria, né? Ele também pode ser usado de forma distorcida, né? Ou seja, o que é a pátria? A pátria não é a bandeira, a pátria não é o hino, não é o selo, não é o brasão, não é o quartel, não é o exército. A pátria é tudo isso e todo mundo que critica essas coisas. A pátria é eu que penso X e é o meu vizinho que pensa Y. Isto é civismo. Civismo é você respeitar, né, aquele que pensa diferente e que faz parte da sua pátria, não aquele que pensa igual. Civismo não é obedecer uma ordem que vem de cima para baixo. Esta é a disciplina do quartel. E isso nunca pode sair do quartel e ir para uma escola. Na escola se aprende a entender a sociedade, se aprende a perceber do que o mundo é feito e perceber que aquele que pensa diferente tem o mesmo valor que você. Então, não se ensinava civismo, se ensinava obediência institucional, que é uma coisa diferente. Civismo se ensina quando você ensina o que é ética, quando você ensina o que é moral e quando você ensina o que é o preconceito, o que é a intolerância e como você deve combatê-lo. Civismo você ensina dizendo que o Brasil é um país racista e que esse racismo precisa acabar. Não dizendo que o racismo não existe e que é só uma desculpa para pessoas que não conseguem atingir seus objetivos na vida. A organização social e política brasileira, certo? Que os militares tinham que dizer que o Brasil era um país democrático quando não era. Então você não achava nos livros do SPB que a melhor forma de eleger o presidente do seu país é pelo voto direto, universal, porque não existia isso no Brasil. Então, como que você ensina civismo, como que você ensina organização social, se você não tem um Estado democrático de direito? Então, por isso que me entristece muito que disciplinas como História, onde você vai, por exemplo, estudar a experiência democrática da cidade de Atenas, há 2000 e tantos anos atrás, e aí você pode se perguntar, mas se os atenienses tinham isso já naquela época, por que não tem democracia no Brasil hoje? Então, como que uma sociedade pode ter ganhos suprimindo, né, o estudo da experiência histórica da humanidade e substituindo por uma doutrinação chamada de civismo? Então, essa pergunta, ela me entristece muito quando ela é feita, porque para mim já não poderia pairar nenhum tipo de dúvida. Mas me entristece mais ainda quando eu percebo que tem muita gente hoje, jovens e pessoas da minha faixa etária, que não entendem o que é viver numa democracia. E que talvez, para esses que são mais velhos, o que tenha faltado a eles foi justamente uma experiência pedagógica que pudesse ter feito esse debate com eles, né? E talvez esses que são jovens hoje
sejam filhos de pessoas que também que não tiveram essa experiência e que, portanto, também não puderam, né, sequer passar bons valores democráticos, no caso, para os seus filhos. Então, que não fique dúvida, gente. Né? Nós não precisamos de educação moral e cívica, não precisamos do SPB. E é lamentável que um dia isso tenha feito parte dos currículos do ensino público brasileiro. Não que civismo seja errado e não que ensinar moral seja errado, mas é a forma, né, e é a supressão do pensamento crítico para que essas disciplinas fossem implementadas. Aí é que está o problema. Certo? Portanto, eu ficaria muito mais feliz, muito mais otimista com o meu país se eu soubesse que a ética, pela via da filosofia e pela via de outras ciências, seria um componente indispensável para o sistema de ensino público brasileiro. Ao invés de a gente estar debatendo escola sem partido, ensino domiciliar, a gente devia estar pensando qual é o espaço que a gente usa para ensinar a ética para as nossas crianças. Que adultos elas serão sem uma reflexão ética durante todos os anos da sua caminhada pedagógica. Que fique essa reflexão para nós, porque afinal de contas, como a gente sempre diz aqui no canal, um novo Brasil só será possível pela via do conhecimento. Infelizmente, nós somos um país fragmentado, com dois grupos numerosíssimos de pessoas, com duas propostas de sociedade bem distintas, como demonstrou a nossa última eleição. E isso, mais do que o resultado da eleição, é que nos preocupa. Nós precisamos ter um país mais homogêneo, no sentido de ter um consenso de civilização para que a gente possa resolver os nossos problemas infraestruturais, ambientais, educacionais, trabalhistas. Nós temos muita coisa para reformar no Brasil. E é preciso, então, que a ética faça parte desse ferramental que vai nos levar para essas soluções. Por isso, deixe a sua contribuição. É mediante o conhecimento que nós vamos construir um Brasil melhor. É isso aí. Um abraço.